Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, amigos e amigas dizimistas e aqueles que já estão com o coração sendo tocado para caminhar conosco nessa experiência do dízimo, estamos aqui de novo para continuar em pequenas cápsulas, em pequenos capítulos, aquelas nossas conversas de formação temática, especialmente sobre o dízimo, no caráter religioso. Hoje nós vamos tratar das questões dos recursos do dízimo. O que é feito com o recurso arrecadado com a nossa devolução generosa, de gratidão, de coração, que é o dízimo, e com o montante desses recursos. O que a paróquia, o que o nosso padre, o nosso gestor, pároco, faz e utiliza dentro das dimensões do dízimo que nós já vimos aqui com esses fundos arrecadados. Eu vou trazer mais alguns exemplos e vocês que vêm nos acompanhando há algum tempo e têm prestado atenção nesses nossos bate-papos irão conseguir identificar essas utilizações do dízimo dentro de todas as dimensões que o dízimo tem, que nós já falamos aqui. E aí vocês não vão ter dificuldade para identificar e correlacionar essas despesas, esses pagamentos, a utilização do recurso do dízimo com as suas dimensões. Vamos lá. Vocês lembram, gente, que há um passado bem recente, várias capitais do Brasil passaram por uma crise hídrica, os reservatórios com baixos níveis de água, houve racionamento em muitas cidades, todos nós tivemos que nos adaptarmos a uma nova condição do uso da água. Vocês estão lembrados? Pois bem, assim como nas nossas casas, nas nossas empresas, nas empresas que trabalhamos, a igreja também passou por essa crise hídrica. Muitas paróquias tiveram que se readaptar. Por exemplo, comprando e ampliando a sua capacidade de armazenar água com novas caixas d'água. Porque a água que se tinha se tornou, com racionamento, insuficiente para a manutenção da paróquia. Então, muitas das paróquias precisaram ampliar essa capacidade, comprar novas caixas, fazer novas caixas e com custo de obra de engenharia para sustentação do peso, isso tudo. Pois bem, essa é uma despesa, por exemplo, que sai dos recursos arrecadados com a nossa devolução do dízimo. Outras obras de engenharia, vazamentos que aparecem, problemas de infraestrutura ou qualquer outro tipo de obra de reforma dentro da paróquia que precisa ser sanada, sai também desses recursos do dízimo. Então esse é um exemplo. Um outro exemplo ligado a isso, por exemplo, temos o equipamento de som da paróquia, os instrumentos musicais, a caixa de som, a caixa que comanda o som. Quando isso dá problema ou precisa ser trocado, é o investimento que é feito com os recursos do dízimo. Então, por exemplo, daí vocês já conseguem ver da onde se classifica esse tipo de despesa, de que dimensão? A dimensão geral, aquela que todos nós somos corresponsáveis em auxiliar nas necessidades da paróquia. E essas necessidades saem dos recursos do dízimo. Vamos fazer agora uma outra colocação. Vocês sabiam que as catequeses das paróquias, que dependem de paróquia para paróquia, têm tamanho de várias quantidades de crianças e adultos? Pois bem, essa catequese, normalmente, ela tem uma taxa pequenininha, simbólica de inscrição para ajuda dos custos das despesas ao longo da catequese, de tudo que é ministrado, material didático, do audiovisual, enfim. Então, essa inscrição, ela tende para essas despesas. Só que ela é muito pequena. Como eu falei, elas são bem simbólicas.
Então, ao longo do ano, são com os recursos da nossa devolução e do dízimo para a catequese, que as igrejas e paróquias conseguem manter a sua catequese ao longo de 9, 10 meses, funcionando bem, com os catequistas preparados, com todo o material didático, com material de exercício, com material audiovisual, e é com esse recurso do dízimo que se complementa essas despesas. Uma outra ideia sobre essa mesma correlação. Muitas das vezes, os nossos bispos ou arquidiocese demandam para as paróquias uma pequena ajuda para os seminários de formação de padres. Lá os seminários têm, de acordo com o tamanho do seminário e do estágio que os seminaristas estão, tem lá 30, 40, 50 seminaristas naquele seminário. Hoje, para vocês terem uma ideia, vocês sabem quanto custa mensalmente um seminarista em formação de padre por mês? Claro, isso depende de seminário para seminário. Em média, R$ 4.500 por mês. A arquidiocese, o seminário, tem lá alguns recursos, poucos, para essa manutenção. Agora imagine um seminário aí com 30, 40 seminaristas a um custo de R$ 5.000 mês. Então, muitas das vezes, a paróquia é demandada a ajudar os seminários na formação do padre, né? E isso vai com recurso da nossa devolução. Olha que interessante, esses dois últimos exemplos que eu dei, eles vêm de que dimensão? Vamos lá pensar um pouquinho? Vocês já viram isso? Da dimensão evangelizadora. Então, tanto a catequese, que tem o sentido da evangelização, quanto a formação dos padres. Vou falar aqui mais um pouquinho sobre outras situações. Muitas das vezes recorrem à igreja pessoas muito pobres, moradores de rua, para pedir alimento, remédio, algum tipo de socorro emergencial pela enorme dificuldade. Já falamos sobre isso aqui. É com recurso do dízimo, da sua devolução, da minha devolução generosa, que a igreja pode ajudar esse tipo de pessoas que vão lá necessitadas pedir socorro. Mas não é só isso, né? Outras demandas de situações, como creches, como orfanatos, muitas das vezes demandam lá na igreja pedido de ajuda, pois estão sem alimento, as cestas básicas estão acabando, e é com recurso do dízimo que a gente socorre. Vou trazer um outro exemplo para também ilustrar essa questão. Muitas vezes os ministros da Eucaristia, principalmente em regiões muito pobres, quando vão levar a Eucaristia àquele doente, aquele enfermo, percebem a situação de dificuldade que aquele doente tem em seu lar. Vive com uma renda mínima, muito pequena, quase irrisória, né? Mas são lá fiéis na Bíblia, na oração e recebendo a comunhão, né? Mas que a gente percebe que eles estão precisando de muito mais do que isso. Da nossa palavra, do nosso conforto e do pão espiritual. E também daí do dízimo, muitas das vezes, ajudamos esse tipo de pessoa. Então a gente pode tirar que esses exemplos mais recentes que eu falei aqui vêm da dimensão, isso mesmo, caritativa. Então, pessoal, devagarzinho nós vamos falando sobre esse tema tão rico que é o dízimo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima semana.